Olá pessoal, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do OneCast e hoje com duas convidadas especiais, duas estrelas na realidade. A gente tem aqui a Cristiane Balista e tem a Sabrina Castro. Duas autoridades no assunto de mudança internacional, né? Exatamente, obrigado pela participação, muito bom ter vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre o nosso mercado, sobre a nossa indústria. E aí a gente já queria começar perguntando, Cris, como é que você vê hoje o mercado de mudanças internacionais do nosso segmento? Bom, agora dia 11 de setembro eu comemoro o jubileu na área de mudanças e as alterações que a gente tem visto ao longo dos anos, ela é muito significativa. Seja a impressão das pessoas em relação ao serviço de mudança, o impacto que esse serviço pode trazer na vida delas numa expatriação, ou até mesmo física, né? O que as pessoas transferiam, que tínhamos pessoas que levavam uma casa inteira e hoje levam um embarque pequenininho, só algumas coisas pessoais mesmo. E a gente estava falando disso antes um pouquinho, né? A gente fazendo o nosso briefing, conversando um pouco, e esse era um tema recorrente, porque as mudanças estão ficando menores, as movimentações elas são maiores em termos de quantidade, mas os volumes menores, pequenos. E aí vem aquela história, né? A gente falou do passado, que as pessoas tinham muito mais sentimentos pelas coisas quando levavam, e hoje as coisas estão muito mais linha de produção. Sim. Como você vê isso? Sim, então as coisas estão muito mais práticas. Eu e a Sabrina até falávamos, tem muito a questão cultural, então muda bastante de um cidadão para outro. Então você tem o europeu, que a Sabrina conhece bem, que ele ainda mantém um pouco de vou levar mais as minhas memórias, e você tem o brasileiro, que é mais prático. Mas, como nós comentamos, infelizmente ou felizmente, a tecnologia tem uma influência muito grande, porque você transferia suas memórias no passado com volume, né? Então você tinha livros, você tinha discos, você tinha álbuns de fotografia, e isso criava automaticamente um volume que você, quando ia para outro país, queria carregar com você. E hoje ele está na tua mão, está na palma da mão do teu celular. Então isso automaticamente gerou um impacto aí bastante grande nos nossos serviços. Você tem a praticidade, as pessoas hoje são mais práticas, elas veem os móveis como objetos que eu tenho aqui uma mesa, uma cadeira, eu compro em qualquer lugar do mundo, então para que eu vou levar? Não tem mais aquela questão de herança, né, de transmissão, de família, que antigamente tinha móveis dos avós, dos pais, aquela coisa que realmente tinha um valor muito mais sentimental do que as pessoas têm hoje, né? Hoje tudo é muito mais descartável, muito mais rápido, mais fácil de deixar, assim, entre aspas, né? E só pegando o gancho, assim, a questão do europeu, da experiência que eu tive morando quase 20 anos na França, é que o europeu ainda tem muito essa questão de cultural, de ter aquelas coisas assim, eles gostam muito de antiguidade, né? Tem gente que tem móvel Luís XIV, eles gostam muito dessas feiras de coisas antigas, então eles ainda trazem muita coisa, eles gostam de mudar, né? Tem essa questão toda de levar essas coisas ainda, até disco, muitas vezes as pessoas ainda têm, assim, aquelas coisas mais especiais. E aí tem uma coisa importante nisso, né? Quem gosta de trabalhar, trazer antiguidade, essas coisas, é muito importante, embalagem, né? Exatamente. A embalagem acho que é primordial para você trazer um Luís XIV, ou mesmo até um vinil, um quadro, né? É um diferencial mesmo, saber embalar, né? Eu vejo muito isso. Sabrina, te pergunta, você morou quanto tempo lá na França? Eu morei 18 anos lá em Paris. E eu percebo que você tem uma dificuldade em adaptação aqui com a gente, né? Nós somos bem organizados, não é? Em termos de horários, agendamentos e tudo.
Como que é a sua, foi sua adaptação? Exatamente, Roberto. Brincadeira, Então, né? a questão de, principalmente o francês, né? O inglês, o francês, eles têm essa questão de horário, o inglês ainda muito mais, é pontual assim, né? Uhum. O francês é essa questão de preparação, né? De vamos preparar, como é que vai ser o podcast, por exemplo. Aqui vamos debater 5 minutos antes, fazer um briefing e tá tudo certo, vai. né? E vai, e Uhum. toca. Isso. E já o francês não, ele tem essa questão de preparar, às vezes até assim, para vou ver os meus pais ou os meus amigos, aí, você está disponível daqui a 2 semanas, então não é aquela coisa igual o brasileiro que liga e fala, vamos no restaurante hoje, vamos encontrar hoje, ou que às vezes as pessoas já chegam na casa da outra, já toca interfone e fala, cheguei, né? Uhum. Então o francês não tem essa cultura, né? Então para mim, realmente, a adaptação de volta ao Brasil Você voltou há quanto tempo? 2 anos? Vai fazer 2 anos 2 agora anos. em setembro. Tá. Mas agora já está mais... Já estou acostumando, adaptada, principalmente né? com o meu professor Roberto, que sempre me colocando nos desafios, né, de improvisar. A gente tem que improvisar o tempo todo, né? Exatamente. Aliás, por falar em improvisação, tem um outro tema que é interessante falar também, Cris, a gente estava conversando um pouquinho antes, que é exatamente sobre essa consultoria que a gente tem que dar para o cliente, não é? Principalmente por conta dessa mudança de cultura até das empresas. Antes a gente tinha as empresas que faziam a expatriação, né, dos funcionários, colaboradores, era aquela coisa glamurosa, era como se voasse nos aviões da Varig antigamente, era um negócio de glamour. Hoje ela ficou um pouco mais massificada. Então hoje existe o tema que é o lump sum, que é muito... É um tema em voga, então todos eles têm um limite, um allowance que é compartilhado com outros serviços, seja de mudança, relocation, até talvez de migração, e acho que a questão de uma consultoria muito mais inteligente, isso é devida, né? A gente precisa fazer isso. Acho que não só inteligente, como mais sensível, Roberto. Eu observo que o nosso pessoal lá na UAN tem esse cuidado e é importante, é uma coisa que a gente fala muito. Quando um cliente te procura, principalmente o lump sum, você ouvir essa pessoa, ouvir o que ela acha que ela precisa, entender o que ela acredita que ela precisa e sugerir para ela o que você entende que é importante. Às vezes a pessoa recebe da empresa um valor e ela pensa, eu vou distribuir esse valor em transferir os meus bens, fazer a viagem do meu pet e não pensa em algumas coisas práticas, aí ela faz uma cotação equivocada, ela faz um planejamento talvez equivocado, e isso pode prejudicar essa expatriação. Então, quando você tem uma pessoa que está se mudando nessa condição lump sum hoje, é muito importante a sensibilidade do consultor de ouvir mais do que a pessoa está dizendo simplesmente, sabe? Tentar buscar mais detalhe. Entender qual que é o momento de vida dela, qual que é o perfil familiar daquela pessoa e apresentar para ela soluções, às vezes diferentes do que ela está acreditando que é o melhor. Então, você conseguir, com o teu conhecimento, mostrar para essa pessoa que o que ela está buscando, sim, você pode fazer, sem dúvida. Mas ela olhar para um outro lado, para algumas outras coisas que talvez possam ser muito mais importantes para ela. Então, isso é uma coisa bastante importante e relevante. E o que a Sabrina falou aqui, a diferença, né, do brasileiro para o europeu, é a questão da programação. Você se programar, né? Se planejar, isso faz toda a diferença para que você tenha realmente uma mudança, um processo de mudança com resultado positivo, sabe? De você começar com antecedência, de você ouvir os profissionais da área, de você entender, não é só a questão de vou mover as coisas, não, de você olhar realmente o que é a restrição de um país, documentação necessária. Gente, já vi questão de pessoas que estão se mudando, voltando para o Brasil ou estão indo para um outro país e querem mandar suas coisas, mas sequer foram se informar antes se ela tem condição legal de receber ou não, se ela pode levar aquilo que ela está querendo ou não, né? No mundo onde você tem muito eletrônico, por exemplo, né? Hoje em dia a gente tem muitos aparelhos em casa eletrônicos.
E cada dia mais aumenta a restrição para transporte de itens com bateria de lítio. Então, às vezes, uma pessoa está programando, eu vou fazer um embarque aéreo para um determinado país. O que eu vou levar? Vou levar meu notebook, vou levar a minha caixa de som. E não pode. Pode. Então, assim, você precisa realmente de consultor, de pessoas que estejam dispostas, disponíveis a te ouvir e te apresentar mais o que você busca, o que você precisa. Entendi. E você acha, bom, e como fazer para atrair esse cliente novamente, para que ele faça essa mudança? A gente fala de lado sentimental, a gente fala muito desse aspecto, mas tem também o tempo que se leva para fazer um transporte, uma mudança, não é? Então, esse tipo de informação ele tem que estar muito bem embasado para o cliente, muito difundido, muito claro. E o cliente precisa também prestar atenção nesse ponto, não é? Precisa. A pessoa precisa olhar mais do que o valor Lampson versus comprar as coisas no país de destino. Ela precisa estar aberta para ouvir isso. Ela precisa se disponibilizar a dar informações para o consultor e estar aberta para escutar realmente. Então, assim, se você, por exemplo, está se mudando e você tem crianças, né? É muito prático pensar do seu ponto de vista. Eu, como adulto que estou indo para um país, trabalhar para uma empresa, eu vou chegar num país novo, eu vou ter uma equipe nova para eu liderar, para eu me envolver e vou ter uma série de coisas acontecendo, eu não quero pensar em mudança. Poxa, mas e a tua criança que está indo também? Quando ela chegar num outro país, ela deixou para trás os coleguinhas da escola, os coleguinhas do prédio, do condomínio onde mora. Será que é justo com ela deixar também os brinquedos dela? Ela chegar num lugar, num quartinho vazio, onde ela vai ter uma cama improvisada até que a mãe compre, ou o pai, ou alguém compre as decorações que ela tinha, o lápis de cor, os caderninhos. Então, assim, é importante pensar em toda a família, em tudo que está acontecendo, e que é um momento difícil. Você levar com você as coisas que você tem no país de origem, é mais do que simplesmente ter objetos para usar quando você chega em outro lugar. É você transferir também memória, você transferir as referências, né, Cris? Aí quando a gente fala do Lump Sum, aí a gente fala também de política internacional, de expatriados que as empresas precisam fazer para os colaboradores, até para que elas tenham essa informação, não é? Exatamente. Que é muito importante é que as empresas, né, que estão fazendo as relocações dos colaboradores, cuidando dessa parte do expatriado, que elas possam também oferecer um pacote completo, não só te dou o lump sum e você se vira, né? Da empresa fazer um acompanhamento, de informar para a pessoa que vai se mudar da importância cultural, da importância de ter uma referência, porque quando a pessoa muda e ela leva as coisas pessoais dela, ela tem uma referência, e quando a gente tem essa referência, a gente consegue se adaptar melhor no lugar, né? Então, a pessoa que se adapta melhor, mais rápido, ela vai ser também mais produtiva no trabalho, a família dela vai estar mais integrada, vai ter uma facilidade maior de se adaptar a uma nova cultura, a um novo país, né? Então, acho que a importância do acompanhamento da empresa com o expatriado é muito grande, né? Esse é o cuidado que a gente observa, que não é a maioria, claro, não são todas as empresas, mas a gente observa que algumas empresas que adotaram as políticas Lampson, elas se desvinculam totalmente do processo de expatriação. E aí realmente mora o perigo, porque a hora que você fala para o funcionário, eu vou te dar um valor e você decide o que você vai fazer, não deveria ser um momento de se desvincular dele. Você diz, olha, eu vou lhe dar um valor, você decide como você vai utilizar esse valor. Entretanto, para esse país, aqui estão as nossas sugestões para aquele país, ou busque um profissional da área de mobilidade que vai poder te dar uma consultoria e te direcionar o que é melhor você estar fazendo no sentido de mobilidade, né, da transferência dos seus bens, da sua parte documental, da transferência da sua família, e não deixar a pessoa sozinha. Porque realmente sozinho, às vezes com o valor Lampson, a pessoa acha que ela vai conseguir resolver, chegar no país de destino e se resolver rapidamente. Não, ela acaba... Isso não é só para internacional, né? A gente fala também em mudança nacional aqui, né? Isso acontece bastante, porque se a gente fala de uma mudança daqui para o Rio de Janeiro, ok,
São culturas diferentes, até são 500 quilômetros de diferença aí de distância, mas existe uma cultura diferente de um local para outro, prestador de serviço, enfim, o ambiente, né, para se viver também é diferente. Imagina daqui uma mudança de São Paulo para Manaus, por exemplo, leva tempo. Não é? E tem uma que ter mudança planejamento. radical, né? É radical. E tem que ter planejamento. E aí acho que essa falta de vínculo e apoio, ela é maior ainda. Porque Maior. se entende, dentro do próprio país, E não é. não precisa desse apoio. Não, não é. Uhum. A gente tem visto mais e mais, nós temos aí participado de alguns projetos de relocação dentro do território nacional, e você percebe que as empresas que dão apoio nessa relocação, elas têm um sucesso maior na transferência dos funcionários, é o que a Sabrina acabou de falar. O funcionário que teve uma transferência física boa, uma adaptação boa no local de destino para onde ele está indo, ele automaticamente vai render mais, ele vai entregar mais rápido o pacote que ele foi para fazer realmente. Ele está indo ali para um propósito. Se ele está com a vida pessoal dele amparada por alguém, ele vai se dedicar naquele momento, né, para essa nova posição, esse novo trabalho. Então, o apoio é muito importante. Só que as empresas, nacionalmente, às vezes não enxergam isso. E qualquer mudança é dolorosa, né? Seja internacional, nacional, eu acho que é dolorosa, né? É muita mudança de cultura, mudança de casa, mudança... Os filhos sentem muito também, até os cachorros, os pets, né, também. Que eu acho que é muito importante a gente falar que todo mundo acha que é botar o pet na caixinha, entrar no avião e se mudar. Tem muitos lugares que tem uma burocracia enorme, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar o todo, né? E tentar adaptar tudo pro cliente, facilitar mais pro cliente, entendeu? Porque sempre dói muito, né? Uhum. Agora, você estava falando de sentimento, né? Valor sentimental em mudança. Aí você estava contando uma história de uma mudança que você fez, que houve lá um probleminha e que a cliente ficou bem chateada, não é? Com uma situação que era comum, né? Era bastante comum. É comum ainda, mas eram outros Foi quando tempos. eu me dei conta, eu trabalhava com carga antes de trabalhar com mudança, e assim, foi quando eu me dei conta realmente de como nós somos importantes naquele processo, né? O Henry agora há pouco falava sobre isso antes de nós começarmos, e você só vai fazer um serviço nessa área de mobilidade com um resultado positivo quando você entender a relevância que você tem naquele processo. Então, eu acompanhando uma entrega de uma europeia vindo para o Brasil, uma senhora de idade, estava vindo para morar com os filhos, e o container daquela senhora foi desovado aos poucos, e estava tudo bem, até que chegou no momento que o container tinha um furo, e tinha entrado água em algumas caixas, molharam poucas caixas, mas assim, eram as caixas que tinham as fotografias dela. E ela falou que para ela, ali, aquele momento realmente era o pior momento, porque ela tinha perdido tudo que ela tinha de mais importante, que era a história de vida dela, dos filhos, né, as fotografias. E foi naquele momento que eu me dei conta de como aquele transporte que até aquele momento para mim era um transporte de caixas, não era um transporte de caixas, né? Ele era um transporte de referência de vida, de história de vida de alguém. Então, naquele momento, eu fui picada pelo bichinho da mudança, e aí eu entendi a coisa e vi realmente como nós somos importantes nesse momento. Como a gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa se nós fizermos com que esse momento, que é o que a gente falava, seja mais leve. Então, você está entrando na casa da pessoa, você está entrando na vida, e no momento que para ela... da pessoa, não né? é? Um momento que para ela estão acontecendo tantas coisas, que se você puder ser um aspecto positivo, você vai fazer a diferença e você vai ser lembrado. Não é à toa que, assim, a gente vê muitas pessoas que voltam, né? Então... Você tem clientes que fazem um serviço com uma empresa de mudança 2, 3 vezes. Outro dia eu estava conversando com um cliente, a One é uma empresa jovem. Então, você fala, é mais difícil. Não, não é. O cliente já mudou 3 vezes com a One Moving e está se mudando agora pela 4ª vez. E ele está voltando por quê? Porque ele se sentiu acolhido. Porque na primeira, na segunda e na terceira mudança, nós representamos algo positivo naquele momento de dor. Mas teve uma vez que eu tava conversando até com um cliente da One e ele tava falando, não, eu quero comentar no Google sobre a One. Mas eu falei, tá, então eu vou te mandar o link. Ele falou, sabe por que eu quero comentar tanto? Porque eu tava imaginando que ia ser uma dor de cabeça a mudança.
Ela falou, e foi a parte mais tranquila de toda a mudança, de país, foi a parte mais tranquila, foi a mudança. Então isso aí é muito legal, né? É muito legal e acho que a maior recompensa, assim, de qualquer empresa de mudança é isso, né? Então, eu também via muito isso acontecer, assim, muitos clientes querendo comentar, dar feedback, mandando e-mail. Então, assim, a mudança faz muito parte disso, dos clientes, da dor que eles estavam pensando que ia ter e não tem, entendeu? Então, Até acho porque isso- a gente está falando de tecnologia e a One, ela tem muita tecnologia dentro dos seus processos para falar com o cliente, para se comunicar, enfim. Mas o nosso negócio é artesanal, na essência, não é? Então, a Sabrina, que faz as vistorias nas casas dos clientes, ela vai. Mas a gente sabe como funciona o processo de um jeito, num pipeline. Mas o cliente lá, ele vai ter aquelas dúvidas que a gente só pega quando está com ele, conversando com ele. Então, o que o Henrique está falando é exatamente isso, é que o nosso trabalho, por ser artesanal, ele quer realmente fazer um comentário positivo quando ele é bem atendido. Então, não é a questão só da venda, não é? Você Sim. vendeu a mudança, você entregou para a coordenação e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Só vai ficar tudo bem quando entregar essa mudança e tiver uma performance positivo. Tanto que a gente ganhou um prêmio agora do MESC, não é isso? Como 5 estrelas do Google, que foi muito importante, a Sabrina participou, acho que era até bom falar um pouquinho disso, porque é importante falar das conquistas da One, não é? Então, desde esses 10 anos, é importante falar que é uma empresa jovem, e trabalhar aqui na One não é porque estamos aqui, né, Cris? Nós, e a Sabrina também, porque nós viemos de outras empresas, mas é muito bom, porque é uma empresa jovem que tem um pensamento muito positivo em termos de qualidade, transparência e olhar para o cliente. A preocupação com o que o cliente está pensando, está sentindo e o que ele está precisando, o apoio. Uhum. Então essas ações que a gente tem, como por exemplo do Google, do MESC, elas são ações importantes, porque a gente quer buscar exatamente aquilo que o cliente tem de percepção sobre a One, sobre a nossa empresa. Isso é muito legal. E eu acho que a gente não pode esquecer de uma parte mais importante, uma das partes mais importantes da mudança, que é a embalagem. A embalagem, assim, não sei se as pessoas geralmente acompanham uma embalagem, assim, de uma mudança, mas eu vejo o pessoal do operacional mesmo desenhando, assim, com um estilete para montar uma caixa específica para uma cadeira, entendeu? São artistas, São né? artistas, eles esculpem na hora lá, um papelão lá, Exato. eles moldam para abraçar a cadeira para não ter nenhum problema, faz as calçadeiras, tudo assim, artesanal mesmo, né? Uhum. Exatamente. E o que é muito interessante, Roberto, voltando a essa premiação, né, do Instituto MESC Esse do foi Google, legal. foi assim um orgulho enorme e uma honra representar a One, né, durante o prêmio. Primeiro porque a One Moving foi selecionada como melhor empresa da categoria Logística e Mudança, então para a gente é um orgulho, uma coisa, né, que demonstra o reconhecimento, a valorização do nosso trabalho, dos nossos esforços, né, de estar sempre buscando excelência em tudo que fazemos, e acho que esse é o reconhecimento que a gente tem dos clientes. E pelo fato de o MESC não ser só as 5 estrelas do Google, né? Eles têm cliente oculto, eles têm várias Vocês deram entrevistas análises. também, né, tal. Foi legal. Exatamente, É. várias análises. E o que foi muito interessante desse prêmio é que a One Moving também ficou qualificada entre as 100 melhores empresas do Brasil, selecionada entre 10 mil empresas. Então, 10 assim, mil empresas. 10 mil empresas. Legal Então, isso. ficamos... Não sei se a gente pode divulgar a colocação, mas ficamos bem colocados. E é um orgulho poder competir com Entre empresas 10 mil? multinacionais, Exato, empresas entre 10 mil brasileiras. está entre 100. Exatamente. É uma- Maravilhoso, Roberto. maravilhoso. Para uma empresa que é jovem, que vai completar 10 anos ano que vem, Uhum. é realmente muito gratificante, né, ter recebido essa premiação. Muito bom, isso é legal. Agora, Cris, me conta aí. Eu vejo que a gente tem, para quem não sabe, a gente tem uma empresa em Portugal, que é a Premier, e uma outra que é no Chile, a Decapac. E a Cris, ela
atua também na gestão do pessoal lá do Chile, não é isso? Da Decapar. Como tem sido essa sua percepção de gerenciamento, de gestão com o pessoal de lá? Bom, assim, tem sido um desafio grande, porque a empresa está se adaptando aos nossos moldes, eles estão começando a usar a parte de sistema que nós usamos, mas mais do que isso, a gente está tentando levar a nossa cultura, a nossa forma de trabalho, e a nossa forma de trabalho é diferenciada, né? A questão que a gente acabou de falar de ouvir o cliente, de sentir qual é a situação, o que ele precisa, de participar daquele momento. Eles já tinham isso, mas da forma que eles faziam, era uma forma diferente. Então a gente está tentando implementar um pouco, né, do nosso modus operandi. Tem sido uma experiência incrível, e assim, a gente já começa a ver alguns resultados, já começa a ver que alguns parceiros, algumas empresas que trabalham com o Brasil e já trabalhavam com Portugal e agora estão trabalhando com o Chile, voltam dizendo que sentem a mesma essência da OneMove Brasil com as outras empresas do grupo. Então, realmente somos um grupo só, né? Todos somos o OneMove Group. Então, isso está sendo muito desafiador, muito interessante. Vamos torcer para o Prêmio Mask chegar no Chile também daqui a um pouco. Vai chegar. Não, e aproveitando, assim, falando do OneMove Group, né? O que muda da OneMove para o OneMove Group? Quais são as novidades, Cris ou Sabrina? O que vocês contam de bom da Premiere? Tem a Unique Relocation também, então... Eu acho que a primeira coisa é isso que eu falei, a nossa meta é que nós tenhamos um único procedimento, uma única cara, vamos dizer assim, nos 3 países. Levar o DNA da One Brasil para esses países. Exatamente. Né? Então, assim. Respeitando a cultura deles também, né? Claro, isso é super importante. Mas que para o cliente, né, o nosso cliente externo, ele consiga, não importa se ele está falando com alguém do escritório de Portugal, de Santiago, ou aqui de São Paulo, ele vai ter o mesmo tipo de atendimento, ele vai ter o mesmo cuidado. E eu comecei o meu processo, estou falando com a OneMove Brasil, poxa, mas estou viajando, estou no fuso europeu, preciso de uma informação. Simples, fala com o nosso pessoal de Portugal, eles vão ter acesso à informação por conta de um sistema integrado, eles vão conseguir te ajudar, então isso traz uma segurança, a linguagem vai ser a mesma, então acho que a ideia é que nós possamos, nos 3 países hoje, atender todas as pessoas da mesma forma, levando a informação igualzinha, de qualidade, com cuidado. E a gente deixa de ser uma empresa, né? Porque a gente é um grupo de verdade, então atua de uma forma global, em outros time zones, né? Porque Portugal pode muito bem fazer esse atendimento com as empresas mais voltadas do lado asiático, por exemplo, europeias, inclusive. Então isso facilita bastante para a gente. E mais, né? Com a Unique também fazendo parte do grupo, tendo a OneMove Brasil uma equipe especializada toda em pet, nós conseguimos atender muito mais do que só a mudança da pessoa. Então, a gente consegue dar soluções maiores para esses clientes nos 3 países. Um serviço completo, né, Exato. Cris? De treinamento cultural, de procura de casa, escola, né? Então, isso traz para a OneMove também ferramentas adicionais que nem todas as empresas do segmento oferecem, né? É um compartilhamento que a gente faz bastante com o pessoal da Unique, que é quando tem um approach com uma empresa nova para oferecer o nosso serviço. Então, todos os serviços são oferecidos e o cliente pode, quero contratar o relocation. Não, mas eu quero contratar a mudança, eu quero fazer o pacote inteiro. Quero transferir o meu pet, gente, Essa sinergia é bem legal. Essa questão do pet, né, que nós temos uma equipe própria dentro da One, traz uns diferenciais, assim. A Vanessa não pôde estar aqui com a gente hoje, assim, vou até contar um case dela que foi muito bacana, que nós fizemos a transferência de 2 pets para os Estados Unidos, que acabou de mudar a forma de recebimento de animais de estimação, e a Vanessa fez pessoalmente, ela e uma outra gerente foram pessoalmente transferir 2 pets para uma família, e elas puderam viver
na pele como é que é chegar nos Estados Unidos com 2 pets, esperar que o pessoal do Facility venha buscar, preparar a documentação. E hoje, quando elas prestam consultoria para um cliente, elas não vão dizer pelo que elas Ela é a Jânia, ouviram né? dizer. Oi, Jânia, tudo bem? A gente lembra disso. Ela é a Jânia, uma outra gerente que é a nossa querida Jânia. A figura, né? A Jânia é patrimônio da ONU, né? Então, assim, elas duas viveram a experiência e hoje, quando vendemos para o cliente o serviço ou a consultoria, vendemos conhecendo na pele como é. Uhum. Isso é um diferencial imenso e, assim, foi feito isso, sabe, com muito carinho, com muito cuidado, para que elas pudessem dividir com clientes essa experiência, vender o serviço, sabendo como ele de fato acontece. E quando você fala assim, mas é um transporte acompanhado. Pois é, então, nós não vamos fazer para o cliente o transporte. Nós só vamos dizer para o cliente como é esse transporte. Mas isso... Com dicas, né, Cris? Com detalhes do que realmente, de como realmente acontece esse processo. Né? Uhum. E eu acho que é importante dizer que eu acho que hoje a gente expatriia mais pets do que crianças, né? Se a gente for pensar, né? Mudou muito o comportamento da sociedade, né? A composição familiar mudou, né? Exato. Assim, hoje em dia, grande parte das famílias tem um pet. E a transferência do pet ela é tão importante como da família, É um da filho. família em É um si. filho. É um filho, né? Às Então, vezes mais importante, né? a importância é realmente assim, é muito grande e é muito importante a gente saber como ela acontece. Então, você poder dizer para o teu cliente, ele não está transferindo o pet com você, porque ele está levando ele com ele acompanhado. Mas você conhecer e poder aconselhar, poder direcionar esse cliente é muito importante, é muito bom. Então, a Jânia e a Vanessa voltaram de viagem, dividiram com a gente como é que foi esse momento. E hoje, se eu tenho algum cliente que me diz que ele está se mudando, ele tem 2 filhos, 2 pets para os Estados Unidos, ele está levando 4, 5 malas, eu vou dar algumas dicas para ele que eu tenho certeza que vão ser relevantes. E aí fica a dica, né, Roberto, pra gente fazer um próximo podcast com a Vanessa e com a Jane aí, pra contar essa história. Era pra Vanessa estar aqui hoje, mas ela não pôde. Ela teve um outro compromisso, não teve como, mas ela virá aqui um dia. A Vanessa certamente tem bastante que ela pode dividir sobre esse cuidado, né? Isso. A Vanessa, ela sabe muito, conhece muito do produto. E a Vanessa tem feito segmento. muito também esse passeio entre os 3 escritórios, né? Porque ela tem assistido também, né, no transporte de pet a partir do Brasil, Portugal e Chile. Ela tem também feito essa transição entre os escritórios. Então, respondendo como grupo, a gente pode oferecer muitas outras soluções, né? Muitas facilidades. E deixa eu perguntar pra vocês, assim, pra quem tá se mudando e tá vendo esse podcast aí, quais são as dicas que vocês dão pra essas pessoas que elas estão pensando em mudar ou a empresa já chamou e falou, você tá indo daqui 6 meses pra X país. Quais são as dicas que vocês dão aí para as pessoas começarem a pensar e se programar? Eu acho que o mais importante, em primeiro lugar, seria o planejamento, né? Primeiro se planejar, conhecer quais são as documentações necessárias para o país, qual o tempo de trânsito que leva, né, para a mudança estar chegando lá, verificar o tipo de residência que ela vai ter, porque muitas vezes, por exemplo, um brasileiro que aqui às vezes tem uma casa, um apartamento que se muda para a Europa, onde as casas, os apartamentos são muito menores, então verificar o tipo de residência que eles vão ter para ver se, né, o que levar, como realmente conhecer, planejando tudo com antecedência para que a expatriação se passe da melhor maneira possível, né? Eu acho que conversar com a família também é muito importante. Outro dia eu participei de um evento Brasil-Portugal, onde um dos palestrantes falou assim, estou me mudando para Portugal depois de 7 anos de planejamento com a minha família. Então, assim, conversando com os filhos, com a esposa, qual seria a maneira de fazer transição de carreira também, às vezes, né, do parceiro que está indo, porque muitas vezes a pessoa não tem a oportunidade de trabalhar imediatamente, então qual vai ser a transição de carreira, né, os filhos com a questão da adaptação cultural.
Então, acho que o planejamento é a coisa mais importante, né, Cris? De levar em consideração tudo o que ela quer e buscar uma empresa de mudança que seja de confiança, que realmente preste esse serviço de consultoria, igual o Movin oferece para os clientes, né? De realmente conhecer o projeto de vida da pessoa, né, Cris? E não assumir que... Né, uma coisa que a gente tem ouvido muito, a gente falou bastante hoje antes de começar aqui, assumir que comprar tudo no país de destino é mais barato, ponto. Não é mais barato necessariamente. Não necessariamente. Então me esclarece, ajuda aí, vai, por favor. Roberto, vamos lá, assim, quando você vai fazer essa comparação, então as pessoas têm, é muito fácil, eu entro na internet, eu posso já fazer as minhas ordens antes mesmo de eu chegar no país de destino e ter algumas coisas lá. Você pode, algumas coisas você pode sim, mas o geral, o miúdo, o pequeno detalhe, não, você não vai fazer isso, você não vai colocar isso na soma, você não vai comparar, você não está considerando o tempo que é para você fazer essas aquisições, fazer essas compras, você talvez não esteja considerando que você está num momento de vida em que você precisa direcionar o seu tempo, direcionar suas energias para outras questões, que é a questão que de fato está te movendo nessa expatriação, seja ela porque você está sendo transferido por uma empresa, ou você é um empreendedor, ou você está indo estudar. Você está se mudando por algum motivo maior do que levar as suas coisas. E esse tempo que você vai despender para comprar as coisas pode fazer diferença. Poxa, aí você pode perguntar, mas eu vou gastar tanto tempo assim? Olha, se você pensar friamente, vai. Imagina que você chega num país novo, você fez alguns amigos, poxa, então quero convidar esses amigos para uma noite de queijo e vinhos na minha casa. Ótimo. Não posso, porque eu não tenho os talheres, eu não tenho as taças para o vinho, eu não tenho as facas de queijo. Bom, eu vou lá e compro. Ok. Então amanhã o meu filho tem alguma coisa na escola, preciso fazer uns muffins. Não tenho forminha para o muffin. Então tudo isso você acaba despendendo tempo para comprar, para poder realizar tarefas simples. Isso, além de custar tempo, ele te custa também energia pessoal. Imagina que uma tarefa simples, ou uma coisa simples que é convidar alguns amigos para vir em casa tomar um vinho, não dá para fazer. E isso custa, isso tem um custo, né? É o teu custo pessoal. E as pessoas, quando olham os valores Lampson, ou o custo de um transporte, transferência de bens, ela acaba pensando no custo direto só. Então, levar um sofá custa... Pensa que é um gasto, não é um investimento, Exato. Né? A mudança, na verdade, é um investimento. Deve ser encarado como investimento. Exato, não como ela gasto. tem que ser pensada dessa forma. E aí tem, né, a tua referência, as coisas que você está levando, tudo isso. Então, tem que se pensar. Tem dois cenários aí em tudo isso. Um é a transferência via empresa, onde ela dá toda a assessoria, dá toda a consultoria. E me lembro, porque eu tenho pouco tempo no segmento, e o ponto que todos diziam era o seguinte: olha, vamos cuidar do colaborador, quer dizer, da família do colaborador, deixa o colaborador trabalhando, vamos cuidar da família. Então a família tem que estar numa boa escola, tem que estar próxima de um clube, fazer todo aquele engajamento da família dentro de uma comunidade e deixar que o colaboradora dedicado 100%. Legal. Esse é um ponto, funciona. Mas muita coisa mudou, e a gente vem falando aqui do Lump Sum. Quer dizer, parece que as pessoas ficaram mais soltas em tudo isso. Aí a gente entra em outros segmentos, como que a Sabrina participou, que foi um evento para Lisboa, que você encontra várias empresas dedicadas a um determinado segmento para dar um suporte para aquela pessoa que está se mudando, quer investir. Seja investidora, seja um colaborador de uma empresa, que como um Lump Sum também tem que se suportar nesses eventos, nesses congressos de alguma forma, para poder participar, para poder ter essas informações. Tem dois, que nesse caso é o B2C, né? É o cidadão que vai lá, ele tem as informações e dali em diante ele começa a formatar todo o planejamento. Exatamente. O que é interessante desse evento é que são muitas vezes investidores, pessoas que querem investir em Portugal e que participam desses eventos para
entender como é que eu posso investir, qual a legislação, o que é necessário, questão de visto, de tributação, empresas de mudança, né? Como é que eu vou transferir a minha residência. Então, acho que isso é muito... Até bancos, né, participam. Bancos, né, questão de seguros, né, empresas que podem fazer o seguro para o expatriado. Aí tá aí a Best Life para participar também nos próximos. Exatamente. E, então, assim, acho que é muito relevante toda essa questão que foi abordada pela Cris e talvez falar também, pode ser, será que a gente deve levar em consideração também a questão da sustentabilidade? Né? Quando a gente transfere, que a gente fala, vou comprar tudo novo. Né? Até quando os recursos vão permitir que a gente tenha esse consumo excessivo que a gente tem hoje, né? Claro que a mudança tem emissão de carbono, mas a gente tem como medir, tem como compensar isso, mas tem toda a questão de novos móveis. E aí, você vai mudar uma vez, e se você for transferido para outro país, você vai deixar tudo para trás e começar do zero novamente? Então tem essa questão que eu acho que pode ser levado em consideração também, né, de conscientização, assim, né, e acho que a gente falou um pouquinho antes, né, Cris, o europeu tem muito essa visão, assim, né, da sustentabilidade, da importância, tem mais. Tem muito mais que o brasileiro, vamos dizer assim, né, Sim. Mas, assim, é uma cultura diferente, né, já é uma cultura diferente, mas por ter passado muito tempo, né, principalmente na França, as pessoas realmente dão importância. Não é assim, porque está em voga falar sustentabilidade. As pessoas realmente se preocupam, porque no Brasil a gente tem muito recurso natural, né, e na Europa não. Então, até as questões culturais, assim, que muitas vezes fala que francês não toma banho, tem essa questão de recurso natural, de água, né. No Brasil as pessoas passam horas e tal. Na França não tem essa questão, né. Então, assim, realmente é importante para o europeu essa questão e de realmente levar a sério. O europeu gosta muito de ir nessas feiras antigas, né, de comprar antiguidade, essas coisas, porque eles têm essa cultura também da sustentabilidade. Não é só porque é design ou retrô ou alguma coisa assim, mas é cultural também, né? Existe muita feira de coisas antigas e tal, e eles mantém essa cultura, né? E falando, desculpa, Cris, mas falando de sustentabilidade, para não perder esse gancho que a Sabrina estava puxando, eu vejo muitas coisas diferentes que a UAN está buscando agora para sustentabilidade. Vocês podem falar um pouco? Eu acho que tanto a troca da fita plástica pela de papel, entre outras coisas, eu acho muito legal isso. O que é muito importante, assim, tudo que a UAN vem fazendo, né? Então, a questão do material utilizado nas embalagens, a questão de não ter mais o plástico, já somos aqui no Brasil, Portugal e em breve Chile, 100% plastic free, então até a fita que a gente utiliza, as caixas hoje não são mais brancas porque a questão de ser branco tinha uma micropelícula de plástico, então até isso a gente teve que mudar. A questão da sustentabilidade não é também só material, né, Cris? Tem a questão das pessoas, né? O carinho, o cuidado que a gente tem com os funcionários, a preocupação, né? A maneira que eles são tratados, e isso reflete também a maneira que eles tratam os nossos clientes, né? Então, toda essa importância mesmo da gestão da empresa, da transparência da empresa, do engajamento e do investimento que a UAN faz. E isso fez a gente ter o reconhecimento do selo EcoVadis Gold. Eu lembro que lá no galpão mesmo, no warehouse lá, vocês fazem também o reuso de água para limpeza Exatamente. de caminhão, irrigação. Eu acho isso tudo muito legal. Eu acho que quando a gente fala de mudança logística, você lembra de poluição, né? Caminhão, navio e tudo mais. Temos caminhão elétrico aqui em São Paulo, né? E também para as mudanças nacionais a gente oferece para os clientes também a mudança com material reciclado, né? Que é reutilizar já caixas que são selecionadas, próprias para reutilização da mudança. Então, todo material que não pode ser reutilizado, de alguma forma, ele tem um direcionamento, então nada é desperdiçado. Então, existe um projeto para pouca madeira que sobra, para que ela seja direcionada para uma ONG. Então, assim, nós temos, né, na UAN várias campanhas que
andam em paralelo. Então a gente coleta tampinha, a gente junta selo, a gente separa material, a gente separa madeira, tudo direcionado para alguma ação, nada é desperdiçado, nada é perdido. E o que a Sabrina falou em relação, né, o ESG, ele vai também além, esse cuidado com o público interno, o cliente interno, né? Então, a gente acabou de renovar aí a nossa logomarca, lançamos isso para o mercado, mas antes teve todo um trabalho interno de ter sido feita uma divulgação com o funcionário, com as pessoas que estavam lá dentro. Então, uma semana antes a gente já sabia, todo mundo chegou numa segunda-feira com uma caixinha linda na mesa, com logo novo, material novo, com um vídeo lindo sendo divulgado pra gente às 9 horas da manhã, entrando assinatura nova, tudo novo. Por quê? Porque esse pessoal, né, nós somos parte, todos nós somos parte do que está acontecendo, e isso é cuidar do cliente interno, isso também é sustentabilidade, né? E eu trabalhei um tempão na One, né, e eu vejo a cultura da One muito forte. A cultura, vocês que trabalharam em outras empresas de mudança, vocês sentem isso também? Essa cultura forte do zelo também é um negócio bem impressionante, assim. E você vê que isso faz diferença, que as pessoas se sentem parte da coisa, que assim, com esse novo logo, com tudo mais, foi distribuído, né, uniforme para os funcionários que vão para a rua operacional, que precisam usar uniforme. Então, para eles foi distribuído e, por óbvio, no dia seguinte estava todo mundo de uniforme novo. E internamente todo mundo ganhou jaqueta, camiseta, caneca. E é um material que te é dado de presente e o uso, ele é livre. Gente, assim, desde que a logomarca E todo mundo começou, usa. todos os dias você tem muitas pessoas com a camiseta da One Moving, Exato. com a jaqueta. As jaquetas da One Moving, nos dias que estão estão todas penduradinhas nas mesas, excelência muda tudo. E é o que você vê pelo escritório inteiro. E isso é, sim... Aquele moletom de frio também. Exato, É muito isso bonito. é sim uma pessoal forma das gosta pessoas muito. demonstrarem Tem muito engajamento do que, pessoal, sabe, né? que Aliás, um dia a gente vai gostaram, trazer que são o pessoal. parte. Ele vai Do trazer o pessoal do operacional. operacional, da coordenação, o pessoal do PET. Assim, faz sentido, porque é uma empresa de verdade que é gostoso estar Que lá a gente dentro. vê que as pessoas têm orgulho de fazer parte, Exato. né? De É trabalhar. gostoso, é diferente, as pessoas interagem. Então, assim, faz bem para todo mundo. Eu vivi isso na pele, né? Eu ficava muito com o pessoal do operacional, adorava conversar com eles, e teve um dia, assim, uma curiosidade. Eu tava no escritório, o Fábio, que é um dos motoristas, ele me ligou desesperado. Ele falou: você tem um pedaço de um adesivo dos caminhões da One e tal? Eu falei: nossa, Fábio, o que aconteceu? Não. Aí ele chegou lá no galpão, tinha um raladinho que um motoboy passou. Falou: meu, pelo amor de Deus, eu preciso arrumar isso. Então, é assim, um zelo absurdo. Eu vejo também o pessoal chegando com os caminhões, lavando, esfregando e tal, porque eles querem o caminhão limpo na rua amanhã. E é um negócio deles, não é um negócio assim, que você tem que lavar o caminhão todo. Não, claro. eles querem. Não dá pra falar Exatamente. todo mundo, mas Fábio, né? Auri, toda a galera. Aspirando o caminhão, todo eu acho mundo, muito legal Existe Dona um Nini. orgulho de fazer Exato. parte. Exatamente. É o que eu te falei, a camiseta pode parecer, assim, falando, uma coisa boba, mas não é. Você chegar, acho que foi segunda que eu falei assim, poxa, ninguém passou, a gente brinca, né? Ninguém passou o memorando que hoje tinha que vir com a camiseta. Acho que 90% das pessoas, homens, mulheres, não importa, os mais jovens, estavam com a camiseta nova. Veste a camiseta, literalmente. Sim, Exatamente. e você vê que tá fazendo aquilo por gostar de fazer parte, Aham. entendeu? Por se sentir parte daquilo e ter orgulho de ser parte daquilo. Então isso é muito bacana. Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para Sabrina, que a gente estava falando também sobre o Grupad, porque a gente fala muito dessa diminuição de volume nas mudanças e as pessoas estão ficando muito mais práticas, né? Vamos pensar desse jeito. Que maneira a gente pode fazer para melhorar isso, ajudar o cliente nesse sentido? Que é algo que a gente já vem fazendo, não é? Exatamente. Eu acho que antes da Sabrina responder, eu acho que tem muita gente que está assistindo a gente e se pergunta: eu vou fazer uma mudança o quê? Com container, aéreo, o que é? E aí acho que entra essa parte do Grupad também. Eu acho que é legal esclarecer e explicar um pouco sobre isso, você não acha? Exatamente. As pessoas têm a opção de fazer o envio aéreo, dependendo do volume, né? Dependendo da necessidade de receber a mudança também. Existe o marítimo, que tem um tempo de trânsito um pouco maior.
E a questão do grupo de hoje, que a gente oferece esse serviço, começou entre Brasil e Portugal, que pelo fato de ter o escritório em Portugal, isso facilitou muito. E pela questão que o Roberto abordou antes, né? Que, vamos dizer, a cultura mudou, o volume reduziu. Posso dar só um negocinho aí? Mudança não é commodity. Então, ela tem um valor agregado, ela tem um planejamento, ela tem um custo e toda uma estruturação para ser feita e realizada do início ao fim. Exatamente. Então, é importante que a gente coloque isso sempre para o cliente, de que não é simplesmente tirar daqui e colocar ali. Tem todo um planejamento em torno disso. Tem a E parte custos. de embalagem, de Exato. liberação alfandegária, né? Por favor. E o grupo AGG, ele vem como uma solução para a pessoa que, eventualmente, quer muito mandar as coisas dela, mas que tem, vamos dizer, um limitante a investir e que pode, de repente, esperar um pouco Isso. mais. Assim, eu quero mandar. Tem uma solução? Tem. Eu quero rápido. Eu quero as minhas coisas daqui 10 dias. Aí entra naqueles em Londres. do sentimental, né? Que são as coisas que Exatamente. ele quer realmente Vem É o levar. aquela que é coisa mais de Ele, ela você quer levar. entender É o que a isso. pessoa precisa, né? Então, às vezes a gente, né, tem aquela pessoa que você sente que ela quer muito levar as coisas, mas que o valor que ela pode investir naquele momento, talvez porque ela tem para levar, não seja compatível. E o grupo AGG vem nisso. Porque ele te traz, claro, uma diferença em relação a prazo, ele é mais longo, ele depende de alguns fatores, não é um Quanto mais serviço longo? exclusivo. Uns 120 dias? Tudo depende, né? Tipo, eu acredito que quando a gente tá em alta temporada, Média. a gente consegue fazer num prazo bem menor, né? Uhum. Mas a gente Portugal, sempre... por exemplo, hoje o Grupas, ele é como se fosse direto. É, né? Né, pra gente tem sido porque o volume que existe de negócios que tem sido feito. Então, para o cliente, a gente tem que passar o prazo da possibilidade, claro, sempre trabalhar com uma expectativa real, Com segurança. com né? segurança, Uhum. mas ele tem sido muito rápido porque o volume é muito grande. Para outros países depende muito do momento, então você tem um aumento de prazo, mas ele é uma solução. Isso que é importante falar. O grupo AGG é uma solução para quem de repente não tem tanta urgência, mas quer as coisas, faz questão de ter essas coisas. E o grupo também é uma solução para quem quer levar uma metragem menor, pode demorar um pouquinho mais, não precisa ser tão rápido quanto o aéreo e é muito mais barato. Exato. Exatamente. O cliente, ele compartilha os custos com outros clientes, né? E também, voltando, gosto muito de falar de sustentabilidade, é uma maneira sustentável também, né? De estar compartilhando, em vez de eu mando um container, o outro manda um container, a gente compartilha isso e também faz um transporte mais sustentável. É uma modalidade que no Brasil ou América Latina não era muito comum. Uhum. Porque realmente para você fazer um processo, né, esse consolidado, o Grouped, de forma legal, compliance, você precisa conhecer. Você Sim. precisa fazer de forma adequada, correta. E são poucas as empresas que conhecem o caminho certo disso. Então, não é um produto que era amplamente vendido ou divulgado no Brasil, na América Latina. É um produto que o europeu já usa há O europeu muito já usa há tempo. muito tempo. comum, O né? americano Sim, usa, o muito europeu comum. já usa, é muito comum. E a gente tem difundido, tem vendido muito aqui no Brasil, porque se entendeu a necessidade de aprender a fazer. Inclusive para as importações, né? Exato, Pra a gente quem vem, entendeu- Principalmente, né? Entendeu como tinha que ser feito e que era relevante, era importante e tem se feito bastante. Entendi. Bem Sim, legal. porque também eu já escutei muitos casos assim, meu amigo tá se mudando para os Estados Unidos, aproveita e bota a minha mudança Uhum. também. Não é isso, Exato, né? Consolidado, o Grouped não é isso. É Exato. você ter as suas coisas transferidas de forma correta, compartilhando tão somente o espaço Uhum. físico em um perfeito. container. Né? Perfeito. Então, isso é muito importante e assim a gente faz de forma séria, Que né, a Sabrina? liberação é feita no nome de cada pessoa que está Exato. dentro do container, que tem que ter a documentação necessária para estar transportando. Que a partir do os momento bens. que você tá botando qualquer coisa dentro de um container de uma pessoa, você pode... Você é responsável Exato. pelo que ela está transportando, É, né? na Exatamente. verdade, o importante é que, seja qual for o transporte, aéreo, marítimo, rodoviário,
A empresa que vai fazer esse transporte, ela precisa saber as implicações, ela precisa conhecer legislação, ela precisa conhecer território, problemas territoriais, ela precisa conhecer questões climáticas, porque assim, é muito fácil, eu quero mandar minha mudança para o Chile rodoviária. Tá, dependendo da época dependendo da época do ano, isso pode ser um problema. Alfândega, não, questão climática. As cordilheiras fecham e você não passa caminhão. Então, isso é importante. Tô indo para Argentina, tô indo para Uruguai. Qual que é a fronteira que usa? Qual que é o procedimento? Então, assim, o importante é isso. Sempre estar bem assessorado. Uma empresa que conhece. E o Groupage é mais um exemplo clássico de que você pode achar que está fechando um consolidado e estar entrando no container de muamba. Se não tratar com a empresa que conhece e sabe o que está fazendo. E me fala uma coisa, agora em outubro, a gente vai para uma convenção lá em Nova York. O que vocês esperam da convenção? O que vocês acham, assim, como vai ser? Roberto, como sempre, eu acredito que cada vez mais produtiva, né? Com novos contatos e principalmente eu acho que o legal das convenções é poder compartilhar as novidades do mercado, né? Como que a gente pode investir melhor, o que está se utilizando hoje, né? Então, trazendo sempre novos serviços, novas tecnologias para os nossos clientes, para oferecer melhores oportunidades, serviços, acompanhar o cliente da melhor maneira possível. Então, acho que a importância de participar dessas convenções é essa. É um momento que você consegue conversar com seus parceiros e entender melhor o que está bom, o que precisa melhorar, o que pode ser diferente, buscar soluções, encontrar produtos novos. Então, é um momento de troca de ideias e por mais que a gente possa, né, ter as reuniões virtuais, não tem nada como o presencial, o contato. Olhar para todos eles, conversar, bater um papo. É um momento que você realmente se aproxima das pessoas e essa aproximação ajuda muito, né, Sabrina? A hora que você está precisando de um apoio, tipo, tive uma questão muito recentemente, na última sexta-feira, de que surgiu uma necessidade de um cliente emergencial. O cliente ia se mudar daqui a um tempo, mas precisou antecipar tudo. Então, assim, eu vou me mudar e tem que ser segunda-feira. Exatamente. Nesse país. Você consegue me ajudar? Falei, bom, vamos tentar. E aí você liga para os seus amigos, não só empresas, né? Tipo o que a gente fez lá em Brasília, no Carnaval? Exato. Assim, consegue me ajudar? Eu preciso disso, isso. E realmente aí vem aquele momento do parceiro, né? O agente, o cliente, o fornecedor, parceiro que te conhece, fala assim, não, eu vou ver isso pra você, peraí, 5 da tarde na sexta-feira. E aí, às 8 horas da noite, a pessoa te liga e fala, olha, Cris, eu consegui pra você uma equipe, como eles vão viajar na segunda-feira 3 horas pra estar no destino que você precisa, eles vão chegar a hora do almoço, tudo bem? Tudo. Então, saiu do formal, me ajuda, mandar um e-mail pedindo uma mudança, então, assim... na convenção que você cria esses vínculos, né? Essa proximidade de você poder ligar para alguém e falar, me ajuda. No nosso mercado, isso é muito importante. Muito bom. Bom, a gente está chegando no final. Tá? Então, o papo tão gostoso, cara. Tá gostoso de verdade. Eu acho que ficaria aqui por mais um tem que ter o segundo tempo, mas foi bem legal, bem bacana. Considerações finais, por favor. Começando por mim? Eu acho que a gente pode tirar desse bate-papo, assim, é o planejamento, né, com antecedência, de estar buscando informações, procurando empresas e pessoas que tenham o know-how, o conhecimento, buscar essa consultoria, né, Cris, de realmente, assim, acredito que muitas vezes a gente tem clientes que não querem nem compartilhar endereço, que fica com medo, mas assim, da pessoa realmente compartilhar, o meu projeto é esse, para que a gente não só venda mudança, né, que só o transporte, mas que a gente possa aconselhar, acompanhar a pessoa da melhor maneira possível nesse projeto, né. Para mim, acho que o mais importante aqui é que assim, as pessoas entendam, mudar é gostoso, mudar é bom, mudança faz bem. Desde que a gente esteja bem assessorado, bem planejado, bem programado. Quando você faz uma mudança e ela é feita com sucesso, é muito gostoso.
É gostoso chegar numa casa nova, ter as tuas coisas ali, pra te abraçar. Então, assim, não vamos desistir de mudar, gente. Mudar é bom, mudar é gostoso. Só precisa ser feito por quem sabe. Exatamente. Exato. Muito bom. Cris, obrigado. Sabrina, obrigado. Henry, obrigado de Foi novo. um prazer aqui estar com Muito vocês bom. aqui. Hoje Foi um foi prazer. muito legal. Foi um Obrigada. prazer, obrigada. Gente, obrigado. Valeu, obrigado. Episódio logo no ar. Vocês vão gostar, pode ter certeza. Se tem uma coisa certa na vida, são as mudanças. Após 9 anos levando bens e histórias de um lugar ao outro, a One Moving se tornou símbolo de excelência. E para traduzir tudo o que somos na nossa marca, nada melhor do que fazer boas mudanças. Com você, a nova One Moving. Tudo que precisa, muda. Tudo que importa, permanece. One Moving. Excelência muda tudo.